Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 72, dia 12 de julho de 2023. Marcos, capítulo 15, versículo 39 a versículo 47. E quando o centurião que estava de frente para ele viu que assim dava seu último suspiro, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Havia também mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, elas o seguiram e o serviram, e também muitas outras mulheres subiram com ele a Jerusalém. E ao cair da tarde, visto que era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, um membro respeitado do conselho, que também estava procurando o reino de Deus, tomou coragem e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que já teria morrido, e chamando o centurião, perguntou se ele já estava morto. E quando soube pelo centurião que estava morto, entregou o cadáver a José. E José comprou um sudário de linho e, tirando-o, envolveu-o no sudário de linho e o deitou em um túmulo que havia sido aberto na rocha. E rolou uma pedra contra a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi colocado. Marcos 15, versículo 39 a 47. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo é o fato mais importante no cristianismo. Dele dependem as esperanças de todos os pecadores salvos, tanto para o tempo como para a eternidade. Não precisamos, portanto, ficar surpresos ao encontrar a realidade de sua morte cuidadosamente colocada fora de discussão. 3 tipos de testemunhos do fato são apresentadas a nós nos versículos que agora lemos: o centurião romano que estava perto da cruz, as mulheres que seguiram nosso Senhor da Galiléia a Jerusalém, os discípulos que o sepultaram. Todos foram testemunhas de que Jesus realmente morreu. Suas evidências unidas estão acima de qualquer suspeita. Eles não podiam ser enganados. O que eles viram não foi desmaio ou transe ou insensibilidade temporária. Eles viram aquele mesmo Jesus que foi crucificado, dar sua vida e se tornar obediente até a morte. Que isso se estabeleça em nossas mentes. Nosso Salvador realmente e verdadeiramente morreu. Observemos por um lado nesta passagem que menção honrosa é feita aqui às mulheres. Somos especialmente informados que quando nosso Senhor entregou o Espírito, havia mulheres olhando de longe. Os nomes de algumas delas são registrados. Também nos é dito que elas eram as mesmas que seguiram nosso Senhor na Galiléia e o serviram, e que havia muitas outras mulheres que subiram com ele a Jerusalém. Dificilmente esperávamos ter lido tal coisas. Poderiam muito bem supor que quando todos os discípulos, exceto um, abandonaram nosso Senhor e fugiram, o sexo mais fraco e mais tímido não ousaria se mostrar a seus inimigos, a seus amigos. Isso só nos mostra o que a graça pode fazer. Deus às vezes escolhe as coisas fracas do mundo para confundir as coisas poderosas. Os últimos, às vezes, são os primeiros, e os primeiros são os últimos. A fé das mulheres, às vezes, fica de pé quando a fé dos homens falha e cede. Mas é interessante observar, em todo o Novo Testamento, quantas vezes encontramos a graça de Deus glorificada nas mulheres, e quanto benefício Deus teve o prazer de conferir, através delas, à igreja e ao mundo. No Antigo Testamento, vemos o pecado e a morte trazidos pela transgressão da mulher. No Novo, vemos Jesus nascido de uma mulher e a vida e a imortalidade trazidas à luz por aquele nascimento milagroso. No Antigo Testamento, muitas vezes, vemos a mulher se mostrando um obstáculo e uma armadilha para o homem.
As mulheres antes do dilúvio, as histórias de Sara, Rebeca, Raquel, Dalila, Batseba, Jezabel são exemplos dolorosos. No Novo Testamento, geralmente, vemos as mulheres mencionadas como ajuda e assistência à causa da verdadeira religião. Isabel, Maria, Marta, Dorcas, Lídias e as mulheres nomeadas por Paulo aos Romanos são todos casos em questão. O contraste é impressionante e não precisamos duvidar de intencional. É uma das muitas provas que a graça é mais abundante sobre o Evangelho do que sobre a lei. Parece destinado a nos ensinar que as mulheres têm um lugar importante na Igreja de Cristo, um lugar que deve ser atribuído a elas e que elas devem preencher. Há uma grande obra que as mulheres podem fazer para a glória de Deus sem serem professoras públicas. Feliz é aquela congregação em que as mulheres sabem disso e agem de acordo com isso. Observemos, por outro lado, nesta passagem, que Jesus tem amigos dos quais pouco se sabe. Não podemos conceber uma prova mais notável disso do que a pessoa aqui mencionada pela primeira vez, José de Arimateia. Não sabemos nada da história anterior deste homem. Não sabemos como ele aprendeu a amar a Cristo e a desejar honrá-lo. Não sabemos nada de sua história subsequente, depois que nosso Senhor deixou o mundo. Tudo o que sabemos é a comovente coleção de fatos diante de nós. É-nos dito que ele esperava o reino de Deus e que no momento em que todos os discípulos de nosso Senhor o haviam abandonado, ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus e o sepultou honrosamente em seu próprio túmulo. Outros honraram e confessaram nosso Senhor quando ouviram operando milagres, mas José honrou e se confessou discípulo quando ouviu o resfriado cadáver salpicado de sangue. Outros mostraram o amor a Jesus enquanto ele falava e vivia, mas José demonstrou amor quando estava silencioso e morto. Vamos nos consolar com o pensamento de que existem verdadeiros cristãos na terra, dos quais nada sabemos, e em lugares onde não esperaríamos encontrá-los. Sem dúvida, os fiéis são sempre poucos, mas não devemos concluir precipitadamente que não há graça em uma família ou em uma paróquia, porque nossos olhos podem não ver. Sabemos em parte e vemos apenas em parte, fora do círculo em que nossa sorte está lançada. O Senhor tem muitos escondidos na igreja, que, a menos que sejam apresentados por circunstâncias especiais, nunca serão conhecidos até o último dia. As palavras de Deus a Elias não devem ser esquecidas. Contudo, reservei 7.000 em Israel. 1 Reis 19:18. Observemos por último nesta passagem que honra nosso Senhor Jesus Cristo colocou sobre a sepultura, permitindo-se ser colocado nela. Lemos que ele foi sepultado em um sepulcro escavado na rocha e uma pedra rolada até a porta. Esse é um fato que em um mundo moribundo devemos sempre lembrar. Aos homens estão ordenados morrer uma vez. Estamos todos indo para um lugar e naturalmente nos afastamos dele. O caixão é o funeral, o verme e a corrupção são assuntos dolorosos. Eles nos arrepiam, nos entristecem e enchem nossas mentes de peso. Não é em carne e osso considerá-los sem sentimentos solenes. Uma coisa, no entanto, deve confortar os crentes, e esse é o pensamento de que a sepultura é o lugar onde o Senhor jazia uma vez. Tão certo como ele ressuscitou, vitorioso da tumba, assim certamente todos os que creem nele ressuscitarão gloriosamente no dia de sua aparição. Lembrando-se disso, eles podem olhar com calma para a casa designada para todos os viventes. Eles podem se lembrar de que o próprio Jesus esteve lá em seu nome e roubou a morte de seu aguilhão. Eles podem dizer a si mesmos: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 56 e 57.
A grande questão que nos preocupa a todos é ter a certeza de que estamos sepultados espiritualmente com Cristo enquanto ainda estamos vivos. Devemos estar unidos a Ele pela fé e conformados à sua imagem. Com Ele devemos morrer para o pecado e ser sepultados pelo batismo em sua morte. Romanos 6, 4. Com Ele devemos ressuscitar e ser vivificados pelo seu Espírito. A menos que saibamos dessas coisas, a morte e o sepultamento de Cristo não nos beneficiarão em nada. Amém e amém.